Muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. E primeiro eu vou me apresentar, não é? Para quem não me conhece, eu sou a Renata Nader, e eu tenho ajudado pessoas a conseguir vender mais no vosso negócio, conseguir mais resultados nas vossas empresas, no profissionais de saúde, que é a minha área, ou até mesmo profissionais liberais, para aumentarem as suas vendas, aumentarem o seu faturamento, e vou passando um pouquinho aqui de toda essa experiência, de todo esse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, para ajudar vocês a alavancarem melhor os vossos negócios. Tá bem? Então, e o que nós vamos falar hoje? O tema de hoje é única maneira de vender mais, não é? Então, como que nós vamos... por que é importante, né? Porque o que é vender mais, não é? Então, vender mais nada mais é do que você ter maiores resultados, não é? Você ter o resultado daquilo que você deseja. Então, quando eu falo em vendas, não é? Ela pode ser direcionada para várias áreas. Mas o que vem, então, ser essas vendas? O que é importante para a gente entender? Então, para nós, o que é importante eu vender, eu preciso saber um pouco da comunicação, não é? E tem alguns truques que são os temperos da comunicação que fazem você conseguir vender mais. Então, esse é o nosso tema, que ele serve para várias áreas e é um tema muito interessante, não é? E o que não é isso? O que não é a venda, não é? Simplesmente, às vezes, as pessoas têm um pouco do preconceito com relação às vendas. E eu pergunto para vocês, toda vez que você quer que o seu marido ou sua esposa faça uma viagem, que ele aceite você comprar um carro ou comprar uma casa, o que você está a fazer? Você está fazendo uma venda. É uma venda justamente... Olha, pessoal, o Instagram hoje começou de novo com as pausas, e se vocês quiserem ir até o YouTube, tá vendo? Não sei, desde ontem ele não está deixando aqui, não está muito bom. Bom, então, toda vez que nós queremos que alguém faça alguma coisa, querendo ou não, isso é um processo de venda, porque eu tenho que convencer, com a minha comunicação, convencer a outra pessoa de fazer aquilo que eu quero, não é? É uma maneira também de vendas. Então, muitas vezes a pessoa fala, não sou vendedor. Não é só ser vendedor, é todos os dias nós fazemos uma venda. Se a gente quer que nosso filho vai estudar, vai fazer alguma coisa, nós estamos tendo que fazer essa comunicação para ele aceitar isso, não é? Então, isso também é um processo de vendas. Então, e por que é importante nós aprendermos toda essa parte de vendas? Justamente para nós obtermos mais resultados, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida, não é, dos nossos negócios. Então, saber usar a comunicação a nosso favor e que a pessoa, ela perceba o que nós estamos a falar e consegue aceitar aquilo e ela acha que aquilo é uma oportunidade para ela, é sempre uma maneira de aumentar os nossos resultados, né? E, geralmente, é aquilo que eu tinha dito antes, as pessoas, às vezes, o jeito errado, né, disso é achar que é só venda, é só quando você vai comprar um produto físico e mais nada. E eu já disse antes que não, é todo um processo de comunicação, certo? E hoje eu vou mostrar para vocês também o tempero, tudo aquilo que faz com que a nossa comunicação fica muito mais assertiva. Então, vamos lá, não é? Chega de conversa e vamos para o que interessa. Então, é assim, um americano, ele deu uns dados, e eu trouxe aqui tudo para vocês, que é para não... uma folha aqui, para não esquecer de nada para vocês. Então, é o seguinte, quando nós estamos fazendo uma comunicação, 55% dessa mensagem, ela é transmitida pela nossa linguagem corporal. O que vem ser essa linguagem corporal? É os nossos movimentos, é o nosso corpo. Entendeu? Então, às vezes, eu posso estar falando sim, sim, sim,
mas o meu corpo está mostrando que eu não quero aquilo. Então, 55% é a nossa mensagem, a nossa linguagem corporal. 38% é a nossa voz. Então, dependendo do tom, do timbre da voz, a pessoa percebe esses 38%. 7% são só das palavras. Então, quer dizer, somente a palavra, ela não é eficaz na comunicação. Então, é muito mais, não é só aquele que você diz, mas sim a maneira que você está, principalmente essa linguagem corporal. Então, existem muitas ferramentas que falam sobre a linguagem corporal, que ela é 55% da nossa comunicação, é a linguagem corporal. Então, existe algumas coisas que vocês poderão aprender para detectar. Por exemplo, se você vai vender, vamos supor, um seguro para alguém, e você está explicando todo aquele processo, não é, do que é importante, aquela mercadoria ou aquela apólice, o que for. E o que acontece? Quando a pessoa, com essa linguagem corporal, ela está te escutando, mas ela está dando sinais da linguagem corporal que não está satisfeita com aquilo, ou não está achando que aquilo é importante, então ela vai começar a dar sinais. E por que é importante você saber esses sinais? Porque justamente vai te ajudar a ter essa leitura, se você está agradando ou você não está agradando a pessoa na hora da sua venda, não é? Então, a partir do momento que você sabe essas linguagens corporais, a sua comunicação, você pode até mudar o plano de ação estratégico para a sua venda. Então, ele fala muito aqui, por exemplo, algumas dicas, não é? Por exemplo, às vezes o gesto é importante numa linguagem corporal. Por exemplo, você movimentar as mãos com muita rapidez não é bom. Outra coisa, às vezes, que acontece é você ficar coçando o nariz ou cruzando os braços. Isso também mostra, às vezes, uma negação, que você não está tão de acordo com aquilo que está sendo dito. O tocar no nariz pode ser que você esteja mentindo, não é? Então, são tudo sinais que, quando você está falando com o seu cliente, você tem que observar esses sinais corporais, porque já dissemos antes que 55% é o nosso resultado da nossa linguagem corporal, não é? Esfregar a mão na nuca também não é um sinal muito bom. Depois, nós temos também toda a parte das dicas também, por exemplo, para pernas e pés. Por exemplo, quando você cruza as pernas com apoio no tornozelo, quando a gente cruza assim as pernas por trás, talvez seria uma autodefesa. Por exemplo, ou pernas muito abertas ou muito fechadas, podem dizer que não está muito bem com essa comunicação. Quando você está, por exemplo, em pé e tem uma pessoa e você está falando, se você estiver muito fechado com a pessoa de frente a frente, outra pessoa também não vai chegar para poder entrar na conversa, é como se tivesse uma conversa fechada. Quando você dá sinal, assim, de movimentos de perna, que fica batendo a perna, assim, e fazendo aqueles movimentos como se estivesse impaciente, parece que você está impaciente, parece que não está com vontade de escutar aquilo que tem para falar, não é? Depois nós temos outras dicas aqui também, na parte quando eu falo, tem dicas também para quando você desvia o olhar. Se você está olhando para a pessoa, quando tem interesse nela, você tem que olhar nos olhos e não desviando o olhar. Quando você desvia muito o olhar, parece que você não está interessada no assunto. Não ficar olhando nem muito para o chão, nem muito para o teto, nem outras coisas também que a pessoa também acha que não tem muito interesse, não é? Então, ela está achando que tudo aquilo que você está falando talvez não esteja com grande interesse. E existe também umas pistas oculares, que numa outra oportunidade eu posso explicar também melhor para vocês, que justamente o movimento do olhar também revela se está na negação, se está na aceitação da sua comunicação. Então, tudo isso são assuntos que vão ajudar você na hora da sua comunicação.
Existe também uma que nós chamamos de rapport, que é justamente uma palavra francesa que fala que você, quando você quer uma comunicação bem eficaz, você tem que, quando a pessoa chega para conversar com você, e às vezes você, não sei se vocês já perceberam que às vezes quando você conhece alguém e parece que você começa a falar e você tem empatia por essa pessoa, parece que tem uma simpatia, gosta dessa pessoa, é justamente quando nós podemos fazer esse rapport. E o que vem a ser esse rapport? Esse rapport eu vou basicamente imitar um pouco a pessoa, mas não vou imitar assim tão descaradamente, não é? Mas eu vou poder, por exemplo, num rapport, se a pessoa tem um tom de voz, então eu vou copiar um pouco o tom de voz da pessoa, eu vou identificar com a pessoa se ela está falando muito rápido, eu também começo a falar um pouco mais rápido, eu vou me identificando com a maneira que a pessoa está comunicando. Assim, eu consigo que a pessoa comece a achar que você está... Ela aceita a sua comunicação, ela começa a se identificar com você. Então, quando você chega para um cliente seu, ou alguém que você vai vender algo, ou que você quer mostrar um projeto, ou qualquer coisa desse gênero, então você pode fazer esse rapport. Então, esse rapport é nada mais que você vai copiar, sem ser uma coisa tão aparente, mas você vai fazer com que a pessoa... Você, tanto no tom, no timbre de voz, e também nos movimentos, se ela cruza os braços, você cruza, se ela mexe as pernas, você mexe, quer dizer, você vai fazendo, é como se fosse um bailado com a pessoa, você vai identificando a maneira e ela cada vez mais vai sentindo empatia por você e essa comunicação vai saindo mais assertiva. E observar sempre também, sempre, pessoal, todo aquilo, a parte corporal da pessoa, porque essa parte corporal, ela mostra muito, ela identifica muito o nosso, se nós estamos sendo assertivos na nossa comunicação ou não, se as pessoas gostam da nossa comunicação ou não, se eu estou tendo uma negação, de repente eu estou mostrando um projeto para um cliente e o cliente está de braços cruzados, está olhando para o lado, quer dizer, ele não está muito interessado na minha comunicação. Então, essa linguagem corporal, que abrange os 55% da nossa comunicação, ela é muito importante. Então, para você conseguir todo esse rapport, essa simpatia, essa empatia com as pessoas que você vai fazer de alguma maneira algum negócio, ou você vai fazer algo, ou vender algo, é muito importante, porque senão você não consegue, não consegue ter aquela empatia com a pessoa, e você não conseguindo essa empatia, realmente o negócio pode não acontecer, porque a pessoa, ela tem que se identificar com algo que você fala, ela tem que se identificar com a maneira que você fala, e ela tem que achar que realmente aquilo que você fala é bom para ela, e ela vai prestar atenção. Então, você tem que usar uma arte da comunicação para chamar a atenção do seu cliente, para que ele fique atento com todos os seus sinais, mas é importante você saber esses sinais, porque através de você saber identificar isso no seu cliente, você vai conseguir, talvez, dar a volta nessa comunicação e que pode ser que ele comece a prestar mais atenção naquilo que você está falando. Então, isso serve, igual eu falei no começo, serve para as empresas, serve para quando você vai mostrar um produto para o seu cliente, mas serve também para você quando você quer até vender algo, até para o seu marido, para o seu namorado ou para a sua namorada, quando você quer convencê-la ou convencê-lo a ir a uma viagem ou comprar algo. Não é? Então, toda essa comunicação que eu estou falando aqui, do rapport, da parte da linguagem corporal, ela é importante não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. Porque já pensou, pessoal, se a gente consegue se comunicar e a pessoa fazer tudo que a gente quer, não seria uma maravilha? Não é? Imagina, é a melhor coisa que tem. Então, toda essa parte toda da comunicação é muito importante, tanto para a nossa vida pessoal, como para a nossa vida profissional.
E o que vem a ser essa pimenta, essa coisinha melhor que existe na comunicação, não é? Então, quais são... É como se eu tivesse uma comunicação, o que vai aguçar mais essa comunicação? Porque, muitas das vezes, o nosso cérebro, e como a gente já disse, não é que a palavra é só 7%, o resto é nossa linguagem corporal, que é 55%, dessa nossa comunicação, é também importante que tenha nós chamamos de gatilhos mentais. E o que são gatilhos mentais? É como se fosse uma maneira dessa comunicação ser mais persuasiva. O que vem a ser esses gatilhos? Esses gatilhos são como se fosse uma pimenta, como se fosse um extra que você coloca na sua comunicação e que vai fazer com que o seu cliente comece a perceber algumas coisas em você e ficar interessado por o seu produto, o seu serviço. Por quê? Porque inconscientemente esses gatilhos mentais ele vai achar que aquilo realmente funciona ou que aquilo realmente é importante para ele. Então, eu vou falar aqui hoje vocês, e muito baseado nas vendas, não é? Eu acho importante a gente falar desses gatilhos mentais. Então, quais são os principais gatilhos mentais que vão ajudar você na sua comunicação? Uma comunicação mais persuasiva, ok? Mas a persuasiva num bom sentido, tá bem? Então, eu vou começar aqui com alguns gatilhos mentais. Eu vou falar de alguns deles e vou dando um pouquinho assim, como você vai aplicar isso no seu negócio ou na sua vida. Então, por exemplo, existem os principais gatilhos mentais, eles são muitos, mas os principais são esses que eu vou falar aqui com vocês hoje. O primeiro gatilho mental que nós vamos falar é da escassez. E o que vem a ser a escassez? A escassez, as pessoas costumam dar valor a uma coisa que é mais difícil. É uma coisa que é difícil de conseguir. Por exemplo, você fala assim, se você observar, por exemplo, uma loja que tem roupas que só tem aquele modelo, só tem aquele modelo daquela cor, ou alguma coisa que é difícil você adquirir, que só tem poucos. Então, é o gatilho mental da escassez. E como que você aplica isso? Por exemplo, se você vai fazer um curso ou alguma coisa, você pode falar assim, são vagas limitadas. Então, por exemplo, se você tem uma roupa para vender, peça única, são poucas peças. Então, a parte da escassez, quando você coloca na sua comunicação a escassez, ela dá esse sentido que é difícil de adquirir, é difícil de ter. Então, justamente, são coisas que acabam por... Quando você fala vagas limitadas ou que tem pouco, é o gatilho mental que você pode usar como escassez. Por exemplo, um bônus, quando você fala assim, os primeiros compradores, eles vão ganhar um bônus. Então, tudo é escassez, que são poucas as pessoas que vão ter acesso àquilo. Outro gatilho mental, também muito interessante, é da urgência. O que é o da urgência? É quando desperta a necessidade de tomar uma decisão rápida. Por exemplo, para não perder essa oportunidade. Por exemplo, alguém que quer alguma coisa muito rápido e que ele tem urgência. Então, o gatilho mental da urgência também é muito poderoso. Como que faz para usar, não é? Ele é usado em palavras e expressões que demandam uma resposta comportamental instantânea. Como, por exemplo, só tem isso hoje. É só até hoje. Então, isso é um gatilho mental da urgência, que você pode colocar na sua... E isso, as lojas, de um modo geral, elas fazem muito, porque elas colocam assim, só hoje existe esse produto, a promoção é só hoje. Então, isso faz com que o sentido de urgência. Depois, um outro gatilho mental que nós podemos usar é o gatilho mental da autoridade. E o que vem a ser? Quem é tratado com autoridade, tem credibilidade, ele tem um valor, ele é respeitado, ele é levado a sério. Então, quando você conhece por exemplo, um médico
que você acha que ele tem uma autoridade porque ele é conhecido no mercado dele, ele pode ser o primeiro no mercado dele. Então, isso gera o gatilho mental da autoridade. E como que a gente faz para aplicar isso, não é? Antes de você oferecer alguma coisa para o seu público, não é? Ele tem que perceber que você tem autoridade naquela matéria e que você sabe muito daquilo. Por exemplo, às vezes tem um médico, não é, que tem alguma autoridade, porque se você já ouviu falar muito dele, as pessoas acabam por identificar ou recomendá-lo. Então, isso é um gatilho mental da autoridade, que muitas das vezes pode ser até um depoimento de um cliente seu que fala, olha, eu gostei daquele médico, eu gostei daquele, eu recomendo para você. Então, para ele está recomendando uma pessoa que ele considera que seja uma autoridade, tá bem? Esse é o gatilho mental da autoridade. Depois, nós temos o gatilho mental também, que é um outro gatilho mental da reciprocidade. E o que vem a ser esse gatilho mental da reciprocidade? É um gatilho mental que sempre que nós oferecemos alguma coisa para a pessoa quer fazer algo em troca. Por exemplo, não sei se vocês já perceberam que às vezes você entrega algo para alguém e a pessoa fala assim, eu também vou lá e ofereço alguma coisa. Então, esse também gatilho, ele é muito poderoso, da reciprocidade. E às vezes até em alguns grupos de network, existe muito esse gatilho da reciprocidade, porque eu ajudo o outro a conseguir mais e melhores negócios e automaticamente ele depois vai me ajudar também. Então, é um gatilho mental da reciprocidade. E como que você pode aplicar isso? É justamente fazendo isso, você ajuda a pessoa a ter uma solução de alguma coisa e a pessoa depois vai também te ajudar a ter uma solução para ela vai sempre querer retribuir. Então, o gatilho mental da reciprocidade também é uma pimentinha aí na nossa comunicação que vai ajudar que a pessoa perceba isso e você consiga fazer melhor aí o seu trabalho de vendas ou até mesmo de fechar um projeto com alguma empresa ou alguma coisa assim. Outro gatilho mental é o gatilho mental da prova. A prova, ele é muito importante para elevar a autoridade de um produto. É aquilo que eu disse também, é um bocado parecido com o outro que nós falamos da autoridade, porque é quando uma pessoa experimenta um produto ou experimenta um serviço, ela gosta, então ela recomenda aquilo. Então, esse gatilho mental da prova também faz com que é como se fosse comprovado aquilo que eu estou a falar. É como se... e como que a gente pode aplicar isso? Tendo um depoimento de alguém ou tendo alguma coisa escrita de alguém que ela diga que o seu produto é bom ou que você... que ela ficou satisfeita com o seu produto. Por exemplo, nós podemos dar um exemplo aqui, existe muito aqui em alguns locais, além do livro de reclamação, existe aquele livro do elogio. O livro de elogio é uma prova, né? Então, como que nós vamos aplicar essa prova? Pedindo um depoimento, ou até esse livro do elogio e tudo. Outro gatilho mental é da influência social. E o que vem a ser esse gatilho mental da influência? Nós, seres humanos, nós temos a necessidade de pertencer a um grupo ou pertencer a alguma comunidade, não é? E quanto mais pessoas optam por determinada opção, mais nós somos influenciados por isso. Então, é como se fosse uma comunidade, uma influência social, é como se, olha, aquilo lá que é bom, ou nós temos que pertencer a isso, é como se fosse também um pertencimento. Então, quando você coloca na sua comunicação essa influência social, você também consegue que essa sua comunicação fica mais assertiva, justamente
por conta dessa influência social. E como que você vai aplicar isso? Você vai mostrar as suas vendas, você pode mostrar também as pesquisas de satisfação do seu produto. Existem várias maneiras de você mostrar essa influência social, que vai te ajudar também, tanto hoje em dia é muito importante também nas redes sociais, ou até mesmo de alguma maneira que você comece a ser um influencer, não é? Então, essa parte toda desse gatilho mental da influência, ela faz com que você consiga também ter mais pessoas querendo o seu produto, ou quando você for vender algo para ela, ela sinta que realmente tem que comprar de você. Pode ser um produto ou um serviço, não é? Então, existem muitos gatilhos mentais, eles são muito interessantes porque realmente fazem muita diferença na comunicação. Outro gatilho mental que nós temos é o gatilho mental da razão. Esse gatilho mental da razão, as pessoas simplesmente gostam de entender as razões para que elas fazem. É como se, por exemplo, é como se você pudesse responder para a sua clientela ou para as pessoas que você trabalha, por exemplo, quem trabalha em empresa grande, é como se você fosse responder todas as objeções que existe para comprar o seu produto. Por exemplo, se você tem um produto, alguma coisa que, por exemplo, eu vou vender um martelo, vamos supor, e ele é fabricado em tal lugar, e como que eu vou provar isso? Qual que é essa razão? É dizendo, não, aquele serviço realmente é muito bom, aquele serviço, ele, por exemplo, esse martelo, ele tem a objeção, qual a objeção que eu vou tirar desse martelo? Então, por exemplo, ele dura muitos anos, ele não quebra com facilidade, ele não vai descolar o cabo da parte do metal. Então, são coisas que você pode colocar como objeções do seu produto, não é um produto físico ou serviço, que vai fazer com que a pessoa perceba que que é interessante ela comprar aquele produto justamente por causa dessas objeções. Então, você explica para ela, antes dela perguntar, mas isso dura, isso quebra, isso vai descolar. Então, antes disso, na sua comunicação, você já pega todas as objeções que realmente tem quando você vai vender aquele produto e você já fala, antes dela te perguntar, você já explica quais as razões ali dessas objeções. Então, isso também é muito interessante para essa assertividade na nossa comunicação. Por exemplo, novidade. Quando somos expostos a algo novo, há um aumento da liberação de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação do prazer. Então, quando a gente, não sei se vocês, às vezes, vê isso, as pessoas, às vezes, não gostam de falar que gosta do cheiro do carro novo. Por quê? Porque é uma novidade, não é? Às vezes, uma coisa que é nova, que você vai tirar da caixa, por exemplo, os produtos da Apple, quando vem todo embalado, muito bonito, aquilo é tudo novidade, ou quando sai um telemóvel novo no mercado, as pessoas ficam loucas para ir comprar. Por que isso? Porque justamente eles usam muito bem esse gatilho mental justamente da novidade. Por quê? Porque é uma novidade, saiu no mercado, ninguém tem, é uma coisa nova. Então, isso é tão comum, não é, para nós, a gente acha isso tão básico, né? O que eu estou falando aqui às vezes parece tão básico, mas toda nessa comunicação, no marketing, todos esses gatilhos, eles estão embutidos lá. E nós é que não percebemos e não conhecemos esses gatilhos mentais, mas esses gatilhos mentais estão lá. E esses gatilhos mentais que fazem com que nós, inconsciente, fala, não, eu quero comprar aquilo, eu quero ter aquilo. Então, esse que é como se fosse que você usa todos esses gatilhos mentais de uma maneira que a pessoa ela não perceba,
Mas se você começar agora a observar esses gatilhos mentais, e conforme eu vou falando aqui, você vai se identificar com vários deles, esses gatilhos mentais, eles estão presentes na nossa vida todas as horas, em todos os produtos que nós compramos. É uma questão de a gente observar e falar, olha, esse gatilho mental é aquele que a Renata falou. Então, isso que é importante na nossa comunicação. E passa, às vezes, despercebido. E, às vezes, a gente compra o produto e não sabe por que está comprando. Às vezes, lógico, o produto é bom, mas muitas das vezes está ali o gatilho mental embutido nisso. Outro gatilho mental que nós vamos falar agora é da relação dor vezes prazer. E o que vem a ser? Conheça as maiores dores e desejos do seu cliente ou do seu público-alvo, já que nem todas as pessoas possuem problemas e prazeres semelhantes. Então, quando você for vender algo, não é? Quando você quer chamar atenção para a pessoa sobre algum produto, você tem que saber quais são as dores e quais são os desejos. É como se a gente identificasse o nosso cliente ideal como se fosse um cliente ideal. Eu até gosto de fazer assim, quando eu identifico um cliente ideal meu, como que é esse cliente ideal? Ele é um homem ou uma mulher? Ele qual a idade? Quais são tudo que ele gosta de fazer? Quais são os hobbies? O que ele gosta? Que carro? Tudo que ele tem, se é casado ou se não é casado. Então, todos esses... você se identifica com todo esse público, não é? E aí você começa a perceber quais são todas as dores, quais são os problemas que essa pessoa tem, entendeu? E aí você se identifica com isso e na hora da sua comunicação você fala sobre essas dores e esses problemas e também os desejos. Então é mais fácil você ser assertivo na comunicação e conseguir vender algo quando você sabe de alguma dor do cliente. Por exemplo, você vender um produto e uma das dores da pessoa, não é uma das objeções, ela falar que ela não tem tempo. E se você falar que aquele produto vai deixar ela com mais tempo, isso pode ser uma maneira de você vender o produto. Então, esse gatilho também... e aqui fala, né, por exemplo, como aplicar essa dor e esse prazer. Justamente você vai apresentar as soluções do produto. Então, tudo aquilo que aquele produto vai te oferecer, ajudando naquela dor ou naquele problema do seu produto. Outro gatilho mental que nós temos aqui é o gatilho mental do paradoxo da escolha. Com muitas opções, você pode atrair mais pessoas, mas é provável que venda mais se oferecer menos produtos de uma só vez. O que acontece? Quando a pessoa ela vai numa loja, ela vai comprar, de repente ela tem ela tem milhares de coisas naquela loja, a atenção dela está dividida em várias coisas. Isso também, às vezes, atrapalha um pouco, porque ela fica... Às vezes ela pode ficar com tanta dúvida e acabar não comprando nada, porque já tem produto demais e tem distrações demais, né? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos ajudar o nosso cliente a tomar algumas decisões, justamente mostrando o que interessa mais para ele naquele momento, não é, para ele decidir, e simplificar no máximo tudo aquilo que ele possa, todos os seus produtos que possam ter. Porque, às vezes, quando a pessoa entra no lugar, mas ela tem variedade demais de produtos, e ela começa a ficar confusa, se ela compra primeiro esse, ou se compra ou o que for. Então, isso é uma maneira também, é um gatilho mental que pode te ajudar a ser mais assertivo na sua venda. Justamente quando uma pessoa chega e fala, por exemplo, que quer um sapato fechado, e em vez de você ficar mostrando tudo o que tem, seja mais específico e mostre mais aquilo que provavelmente ela poderá se decidir melhor daquilo do que se você começa
a mostrar demais produtos e ela não consegue depois, fica indecisa na hora da compra. Outro gatilho mental que nós temos aqui é da simplicidade. Se houver várias maneiras de realizar uma determinada tarefa, nós optaremos pela mais simples. Então, hoje em dia, e principalmente, pessoal, hoje em dia, né, o que mais eu acho que consegue vender melhor é justamente as coisas simples, não é? Eu acho que antigamente era muito, as coisas com muito, não sei, talvez até um pouco artificiais, e hoje não, hoje a simplicidade, eu acho que em todo momento que nós estamos vivendo, a simplicidade, ela reina. Então, seja simples. E como que a gente pode aplicar a simplicidade aqui no nosso tema? É justamente apresentar algo para o seu público que deseja alcançar e mostre uns produtos que podem encurtar o caminho dele, que seja mais fácil dele adquirir, que pode ser mais simples dele adquirir. Então, isso também ajuda muito na parte da... É um gatilho mental que ajuda muito na parte da sua venda. Vamos para mais um gatilho mental, pessoal. São muitos gatilhos mentais. Gatilho mental agora da curiosidade. E o que vem a ser esse gatilho mental da curiosidade? Quando existe um espaço em branco entre aquilo que sabemos e aquilo que queremos saber, somos motivados a buscar informações em enchê-lo. Então, é como se eu tenho muita curiosidade em algum assunto, eu tenho algo, então eu não entendo aquilo, eu quero aprender. Então, o gatilho mental da curiosidade faz também com que desperte aqui no nosso inconsciente para ajudar mais a nossa comunicação na hora da venda. E como que eu posso aplicar esse gatilho mental? Você pode usar alguns chamativos como é um segredo, é pouco conhecido, ou alguma coisa ninguém sabe, é uma informação exclusiva. Então, tudo isso vai gerar curiosidade no seu cliente. Então, ele fala assim, isso é uma informação exclusiva para você. Por exemplo, um contabilista, não é? Ele está mostrando o serviço dele para um cliente. E às vezes ele pode falar, não, eu tenho aqui informações exclusivas sobre determinado assunto que você sendo meu cliente, eu vou te passar. Então, tudo isso não é... Eu estou falando aqui dos gatilhos mentais, pessoal, mas você tem que pensar que os gatilhos mentais são para usar, para ser bem usados, mas tem que ser legítimo, na honestidade. Não adianta ficar usando gatilho mental para o outro lado. Então, assim... Faça aquilo e coloque os gatilhos mentais aí na sua vida para vender mais, mas seja honesto nesses gatilhos mentais, que eles, bem usados, eles são poderosos, mas tem que ter também a integridade aí na hora de usar os gatilhos mentais. Por exemplo, outro gatilho mental que é muito usado também é o gatilho mental da surpresa. Então, por exemplo... Pensa bem, quem não gosta de ser surpreendido com alguma coisa? Ou com, por exemplo, o marido chegar com um ramo de flores. Então, isso é um gatilho mental de uma surpresa. Você não está à espera daquilo e, de repente, vem ali uma surpresa para você. Então, às vezes, o seu cliente não está à espera de receber, às vezes, um simples bombom ou um simples cartão de agradecimento. Então, é um gatilho muito poderoso também da surpresa. É uma coisa que a pessoa não está à espera e você entrega, e como que você vai fazer? Você fica até meio sem jeito, porque realmente você não estava à espera daquilo. E como que a gente pode aplicar essa surpresa, não é? Nós podemos aplicar essa surpresa, por exemplo, oferecendo um brinde, um bônus ou alguma coisa, algo que a pessoa não está à espera, não é? Algo que seja surpresa. Então, eu acho que isso é muito, muito interessante aí também, esse gatilho mental da surpresa. Outro gatilho mental também é o gatilho mental do descaso. E o que vem a ser esse gatilho mental do descaso? Isso é muito usado, ele é muito usado nos negócios. É justamente o descaso. Quando você
quer vender algo, mas você mostra para o cliente que é importante ele comprar aquilo, mas que também, se ele não comprar, tem outra pessoa que quer comprar. Então, é um bocadinho assim nessa parte do descaso. Como que você pode aplicar isso do descaso, esse gatilho mental do descaso? Você vai apresentar as vantagens daquilo que você está oferecendo, vai mostrar todas as principais objeções, não é, do seu cliente, mas você não vai insistir muito. Então, você vai deixar ele resolver. E, às vezes, quando você deixa ele resolver, às vezes você consegue vender muito mais do que você quando fica muito em cima ali da sua venda. Você deixar mais esse descaso faz o gatilho mental, deixa você vender muito mais, certo? Outro gatilho, então vamos lá para mais alguns gatilhos mentais. Nós já falamos 15 gatilhos mentais e agora nós estamos vamos para o 16, contraste. E o que seria esse gatilho mental do contraste? Grande parte das nossas decisões é tomada com base nas experiências anteriores que tivemos. Em um processo de compra, analisamos concorrentes para chegar a uma conclusão. Então, muitas das vezes, o que vem a ser esse contraste? Muitas das vezes a gente compara com um outro orçamento que nós fizemos, nós comparamos com outro produto que nós tivemos, então acaba por ser esse gatilho do contraste. E como que nós podemos aplicar esse gatilho do contraste? Apresentar umas 3 ou 4 propostas de preços, juntamente com os benefícios de cada um. E use esses gatilhos em promoções e liquidações, não é? Em promoções, e mostra o preço original. E em seguida, mostra um desconto. Então, o contraste é justamente quando nós temos várias opções, né, de proposta na mesa, nós mostramos depois um preço original e depois mostramos também um valor com desconto, alguma coisa assim. Então, ela vai sempre comparar uma coisa e outra. Então, ter várias opções. Outro gatilho mental também é da garantia. As garantias, elas são essenciais, não é, para a pessoa sair da zona de conforto ou tomar uma atitude. O gatilho mental da garantia é justamente, eu vou dar garantia do meu produto, eu vou falar, olha, se você não gostar do produto, nós devolvemos o seu dinheiro. Aí da garantia, então, o que eu estava falando dos gatilhos mentais da garantia. Então, quando você vai vender algo, fazer alguma coisa, o gatilho mental da garantia, ele é muito importante, porque eu compro alguma coisa, mas eu sei que eu vou ter uma garantia. Se eu não gostar, eu posso devolver, eu posso trocar por um outro produto. Então, isso faz com que seja mais fácil a pessoa aceitar a sua compra, não é? Você vai vender algo que ela sabe que, se alguma coisa acontecer, ela tem uma garantia de uma devolução, alguma coisa. Então, isso ajuda também o cliente a ficar mais fácil para ele comprar, certo? E outro gatilho mental também, muito interessante, é da história. A história, ela é um gatilho mental muito poderoso, porque o gatilho mental é que você se identifica. Porque muitas das vezes nós contamos a nossa história e as pessoas se identificam com alguma coisa, fica real, fica identificado com alguma situação, talvez até da vida dela. E porque nós sabemos, né, que hoje o mundo dos cinemas e tudo isso realmente são grandes histórias, não é? E essas histórias eles fazem muito bem, porque você consegue ficar ali assistindo aquilo, né? Tão presa contando aquela história, né? Eles usam tanto esse gatilho mental da história que você consegue se envolver de uma maneira muito poderosa. Esse gatilho mental da história, ele é muito poderoso. E aqui até fala assim, contar histórias é a maneira mais antiga que as pessoas têm de conectar umas com as outras,
porque é contar uma história, porque às vezes a minha história ou a história de alguma coisa, ela vai se identificar com aquela história. Então, alguma coisa ela vai achar que ela também é assim, ou alguma coisa ela se identifica. Então, esse gatilho, quando você consegue usar o gatilho mental da história, ele realmente é muito poderoso. Como que eu posso aplicar o gatilho mental da história? Através de narrativas, através de persuadir, não é, o seu público. É como se você fosse o protagonista da sua própria vida e vai fazer certas escolhas, mas que a pessoa também se identifica. Ela vai se identificar com essa história, com alguns pontos da sua história, ela também vai se identificar, não é? Então, isso que é o gatilho mental da história. Outro gatilho mental que nós temos aqui, que eu trouxe aqui para vocês, é o inimigo comum. É como se fosse assim: todos os públicos e empresas possuem um inimigo em comum. Em seu negócio, cabe a você descobrir qual é o seu maior vilão dos seus consumidores. Por exemplo, como posso aplicar isso? Se você também passou pelo problema que seu produto visa solucionar, mostre isso às pessoas. Isso fará conectar ainda mais com o seu público. É como se fosse assim, por exemplo, às vezes nós temos, por exemplo, um vilão, às vezes, esse gatilho mental do inimigo comum. Por exemplo, às vezes a gente pensa que o vilão talvez seja alguma concorrência nossa mais próxima da nossa área, né? E às vezes não é. Às vezes o inimigo comum aqui, ele pode ser, às vezes, até mesmo, por exemplo, uma agência de viagem, alguma coisa, porque às vezes a pessoa está tão bem na vida dela que ela quer fazer outras coisas do que, por exemplo, comprar um produto seu. Então, acaba por ser também um gatilho que você pode também mostrar os problemas que seu produto soluciona, entendeu? Para ela também não ficar tão aberta a procurar outros produtos, não que sejam diferentes do seu, mas que ela às vezes vai sentir mais necessidade naquilo. Então, ela tem que achar necessidade no seu produto naquele momento, para que ela depois possa ficar com o seu produto e não buscar um outro produto que talvez que dê mais prazer para ela naquele momento, ok? E outro gatilho mental agora da similaridade, é tudo que é similar, né? É a oportunidade para se conectar com o seu público. Então, tudo que é muito semelhante, tudo que é muito parecido com aquilo que eu vivo, ou com aquilo que eu falo, ou do meu produto, ou do seu serviço, a pessoa se identifica. E como que nós podemos aplicar isso? Mostrar as coisas todas, mostrar, por exemplo, a sua visão, quais são os seus valores. Por exemplo, se você vai vender um seguro, vamos fazer aqui, por exemplo, a venda de um seguro. Então, você vai vender um seguro, você mostrar qual que é a importância daquilo, por que é importante aquele tipo de seguro, o valor daquilo, não só o valor monetário, mas a missão daquilo, o que vai ser importante para aquilo no seu futuro. Então, quando você começa a mostrar alguma coisa, que aquilo foi importante para você, a pessoa se assemelha que lá realmente, se acontecer isso, também vai ser. O pessoal aí que estava no YouTube perdeu. Tudo que é similar, né? Tudo que é semelhante também é um gatilho mental poderoso. Então, quando você puder colocar na sua venda alguma coisa que seja semelhante, também acaba por vender mais, certo? É um gatilho, é uma pimentinha aí para que você consiga vender melhor o seu produto. E o nosso último gatilho mental, não é antes que o YouTube resolva cair novamente, o último é da exclusividade. É um gatilho mental também muito poderoso, porque nós adoramos pertencer a algum grupo, alguma coisa que seja exclusivo, porque nós gostamos da coisa que seja exclusiva ou que seja só para nós. Então, isso é um gatilho mental muito poderoso. E se você puder usar no seu produto ou no seu serviço essa parte desse gatilho da exclusividade, também ele é muito poderoso.
E como que nós podemos fazer isso? É ter um conteúdo exclusivo, ter um produto exclusivo, que é só para algumas pessoas. Então, isso faz também com que seja muito poderoso aí esse gatilho mental. Então, nós falamos hoje 21 gatilhos mentais e falamos um pouquinho da nossa comunicação. Espero que vocês possam usar esses gatilhos aí no vosso negócio para vender mais, porque esses gatilhos, se você começar a observar agora todas as propagandas, todos os marketings, você vai começar a perceber que realmente existe muito gatilho mental aí em vários produtos que nós compramos, e vocês vão estar mais atentos e poder começar a identificar quais são os gatilhos mentais aí que favorecem a sua venda, né, do seu serviço ou do seu produto. E esses 21 gatilhos mentais são muito interessantes. Se alguém depois quiser saber mais ou alguma coisa, é só mandar um direct. Eu posso depois enviar os principais gatilhos mentais para vocês ficarem aí. E tenha que colocar em prática, pessoal, colocar em prática todos esses gatilhos, porque eu quero que vocês cada vez mais vendam mais e que façam mais e melhores negócios aí no produto ou no serviço de vocês. E eu peço imensa desculpa que hoje a nossa live, a nossa internet falhou várias vezes, mas isso acontece, né? Quem faz ao vivo tem todos esses desafios pela frente. E terminamos hoje a nossa live e temos ainda mais 2 lives essa semana, porque essa semana e semana que vem eu vou fazer lives todos os dias às 9h30 da noite. Tá bem? E com temas tudo para os nossos negócios, nossos serviços, para as vendas e tudo aquilo para poder ajudar vocês a alavancarem o vosso negócio e a vossa vida aí, porque eu quero que depois dessa fase que nós estamos passando aqui com essa pandemia, que todo mundo consiga vender muito mais, tá bem? E fico por aqui, muito obrigada por todos, e os gatilhos mentais aí, com essas falhas da internet, espero que vocês tenham gostado aí desses gatilhos. E existem alguns livros muito interessantes sobre os gatilhos mentais, que eu também vou colocar lá no Story, um exemplo de um livro de um gatilho mental, para vocês puderem comprar também e estudar mais um pouquinho sobre isso, tá bem? Então, até mais, muito obrigada aí pela presença de vocês, e um beijo, e eu espero vocês amanhã, talvez com a internet muito melhor. Um beijo e muito obrigada, e até mais.